satisfações de falar com vocês. Nós hoje vamos tratar do assunto a Reforma Protestante, iniciada no século XVI. Então, para tal, nós vamos aí já compartilhar um PowerPoint, é isso? Para que a gente possa seguir o nosso roteiro e, consequentemente, já prosseguir aí na nossa aula de hoje. A Reforma Protestante, nosso título, só a fé salva. Essa é a base do protestantismo, né? Vamos aí, ó, durante o tempo que nós fomos desenrolando o nosso assunto, vocês vão entender essa questão de só a fé salva. Começando aí com as noções iniciais, vamos compreender a conjuntura que vai levar a esse fenômeno da reforma da Igreja Católica, reforma do cristianismo, né? Século XVI, ser tão importante para a história nossa aí, da humanidade, a história do mundo ocidental. Então, nas noções iniciais que eu coloquei para vocês, nós vamos lembrar aí da crise feudal. Então, o fim da Idade Média, chamada Baixa Idade Média, é marcado por uma série de crises, né? Ou seja, guerras, peste, a morte, peste negra, dizimou aí terço da população europeia, cidades quase foram extintas, né, pela peste negra. Isso levou as pessoas às más colheitas, né, morrendo, fome séria, né? Levava as pessoas a indagar o que estava acontecendo, por que Deus estava castigando tanto, né? Será que eles viviam em pecado? O que eles tinham que fazer? E quem tinha todas essas respostas era a igreja. A igreja é a grande base do feudalismo. Ou seja, ela que justifica a existência daquela estrutura econômica, política, né? Da servidão, servo de Deus. A igreja que tem as respostas. A igreja impunha-se sobre todos, como a que tinha as respostas a essas crises terríveis, especialmente, né, as doenças, né, a fome. Outro fator importante é que, daí, né, Baixa Idade Média, começa a surgir a chamada economia monetária, surgimento do comércio, né? Em vez de a riqueza estar agora lá na terra, fundiária, né? Agora a riqueza vai ser riqueza monetária, riqueza móvel, né? A compra e venda, resultado do lucro, da produção nas manufaturas, né? Comércio. Então, essa nova fonte de riqueza agora é fator decisivo para questionar essa estrutura de domínio da igreja sobre todas as instituições. Essa economia monetária, essas crises levam sempre à dúvida, né? As pessoas duvidarem do que é possível, o que é Deus, o que pode, o que não pode, ou seja, a dúvida de distinguir o que é o sagrado e o profano, entre um e o outro, aonde está a resposta, onde termina um, onde começa o outro, o que eu chamo de sagrado e profano? Aquilo que é espiritual e aquilo que é material.
Aquilo que é do mundo terreno e aquilo que é do mundo dos espíritos, mundo celestial. Quer dizer, o que é permitido dentro disso? Essa dúvida está pairando, especialmente sobre esses donos dessa economia monetária, que começam a acumular riqueza. E essa riqueza não é permitida pela igreja. Então, eles partem para fazer o seguinte: bom, eu compro a salvação, né? Faço igreja, especialmente. Começa aí o individualismo. Então, eu vou cuidar de mim, em vez daquele coletivismo, né? Uma relação direta com Deus. Então, isso tende a crescer o chamado individualismo, que é uma das características básicas do sistema capitalista. Então, vou fazer igreja, vou dar esmolas, não sei o quê, né? Mas sempre em meu nome, para que eu possa me redimir perante o sagrado, nessas minhas relações profanas, terrenas. E aí, por fim, o humanismo, né, que surge aí como os humanistas pregando que as ciências filosóficas estão acima dessas crenças, né? O indivíduo tem a possibilidade de compreensão das coisas, não necessita dessas verdades reveladas prontas. Então, só através da investigação é que poderão modificar a sua existência, suas vidas, né? Então, é a chamada autoridade das ciências filosóficas. Vamos buscar as origens da reforma em vários temas, né? Dizer que a reforma se dá por causa das condições pecaminosas em que membros da igreja viviam, né? Grande parte, especialmente da sua cúpula estrutural, né? Da sua administração da igreja viviam, é muito simplório, né? A reforma ela se deu num contexto de transformação socioeconômicas importantes, como, por exemplo, o surgimento da burguesia, o desenvolvimento da burguesia, quanto classe social endinheirada, enriquecida, ávida por um novo pensar, né? Por novos conceitos. Os conceitos até então da religião que dominava as ideias, né? Totalmente contrários aos interesses dessa burguesia acumulativa de riqueza, exploradora de mão de obra. Embora a exploração fosse permitida na nobreza da igreja, mas isso em teoria. Na prática, eles faziam tudo isso. Na teoria, não podia. Né? As relações de produção capitalista, ou seja, o acúmulo de riqueza, o lucro, né? Isso combatido pela igreja, usura, os 7 pecados capitais. Então, agora as relações de produção capitalista chegando e se afirmando como modo de produção que se impõe sobre o modo de produção feudal. A formação dos estados nacionais, né, o absolutismo monárquico, ou seja, o rei não quer intromissão da Igreja Católica dentro dos seus interesses políticos. Esse universalismo do Papa, o Papa acima dos reis, que é isso, um absurdo. Não querem isso de forma nenhuma. Então, vamos tirar essa influência estrangeira aqui de dentro. Nós vamos ver para frente que os caras vão submeter a igreja ao próprio Estado. Ou então separar a igreja do Estado. Então, a formação dos Estados nacionais, a centralização política, tirar, né, o nacionalismo, tirar as influências estrangeiras, esses italianos se metendo aqui em assuntos que são próprios nossos. A influência do humanismo, eu disse isso, dos pensadores humanistas, na época, né?
teóricos, né, muitos deles seguidores de Santo Agostinho, a teoria da predestinação. O que é a teoria da predestinação? Segundo Santo Agostinho, uns nascem para a salvação, outros nascem para a danação. E Deus é que escolhe, isso não depende da gente, depende da vontade de Deus. Ah, mas se eu fizer as obras, se eu fizer a caridade, se eu seguir os preceitos, eu estou salvo. Não, não. Deus já desde que eu nasceu, Deus já te predestinou. Então, muitos desses humanistas teóricos disso, né? E justamente esses vão ser os caras que vão propor aí a reforma. Esse novo pensar no espiritualismo, né? O renascimento, com aquela coisa de valorizar o ser humano, as coisas profanas, tem valor. Né? Voltar o antropocentrismo, o centro do mundo é o homem, ele é capaz de, pela razão, pela investigação, compreender tudo. E as crises da igreja, mergulhada numa, né, corrupção terrível, padres mal preparados, ou sem preparo nenhum, né, para cerimônias, né, para cuidar dos rebanhos, né, dos fiéis, né, a compra dos cargos eclesiásticos, fortunas, de gente que não tinha nada a ver com formação religiosa. A igreja vendendo verdadeiro comércio, vendendo ídolos, as idolatrias, né? Santos, imagem de santos, simonia, né? Objetos sagrados, pedaço da, da espinho, da, da coroa de Cristo, pedaço da cruz, Cristo. Pegar o tanto de pedaço de cruz que foi vendida nessa época aí. Florestas e florestas seriam devastadas, né? E, por fim, a chamada venda de indulgências. Indulgência é perdão de pecado. A igreja passou para angariar dinheiro para fazer lá a praça, né? Hoje, né? Ela começa a vender, papas lá autorizam vender salvação. Então, você pode pecar à vontade, desde que você comprou a sua salvação, está tranquilo. Pode pecar, não tem problema. Porque você já está garantido. Contra isso é que membros da própria igreja vão se rebelar. Né? É o caso, por exemplo, de Martim Lutero, na sua reforma protestante. Martim Lutero é um monge agostiniano, hoje Alemanha, né? Daqueles reinos lá da Alemanha, da atual Alemanha, que vai se insurgir contra essa profanação da igreja, situação que a igreja vive, contrária aos ensinamentos de Cristo, né? Jesus, dos seus discípulos, né? E vai se rebelar contra isso e colocar lá na sua igreja, lá na cidade, chamadas 95 teses, onde ele vai contrariando os procedimentos da igreja. E a base disso está justamente em Martinho Lutero dizer que só a fé é que salva as pessoas. Não há necessidade nenhuma delas darem, se doarem à igreja, ou fazer doação, obras e etc. para a igreja, que isso não resulta em nada. É fé. Teve fé, está salvo. Né? E mesmo assim, subordinado à vontade de Deus. Perguntar a Calvino lá, mas como é que Deus escolheu? Ele falou, isso é problema ele. Isso eu não vou discutir, porque ele é que sabe. Se alguém foi salvo, se alguém vai ser salvo, se alguém vai para a condenação eterna,
Deus é que já determinou isso. Então, veja, olha a base dessa ideologia. Né? Então, só a fé salva. A livre interpretação da Bíblia, ou seja, ele manda traduzir a Bíblia para o alemão. E as pessoas, em vez do monopólio da interpretação dos textos sagrados estarem nos membros da igreja, qualquer pessoa agora pode, né, tem acesso a esse conhecimento dos ensinamentos de Cristo. E ele prega justamente que a igreja tem que estar subordinada aos interesses do Estado. Isso pegou muito bem para aquela nobreza feudal e para os príncipes. Então, mesmo que a igreja tenha excomungado ele, perseguido ele, ele sempre foi protegido por por essa nobreza feudal, interessada, inclusive, na riqueza da igreja. Se subordina a igreja ao interesse político. Então, né, interessado justamente nas terras da igreja, que lá na Alemanha é detentora da maioria das terras. Riquíssima igreja na Alemanha. Então, ele é considerado aí o pai da reforma, o homem da reforma protestante, seguido o João Calvino, que é um francês que não era membro eclesiástico, né? Ele era, mas que se converteu ao luteranismo, né? E vai avançar mais ainda, né? Ele, se a Igreja Católica diz que a acumulação de riqueza é uma maldição, né? É um pecado mortal, ele vai dizer o contrário, que a riqueza é uma graça de Deus. Olha o tanto que isso pegou bem para a burguesia. Então, quanto mais se acumula riqueza, mais bênçãos Deus te deu. Mais graças Deus está te proporcionando. Certinho? Isso é tudo que a burguesia queria ouvir. Na sua relação céu e terra, né? Mundo sagrado e mundo profano. Ele prega a separação da igreja do Estado, ou seja, as coisas da igreja são as coisas da igreja. As coisas políticas, terrenas, econômicas, políticas, são coisas do Estado. Então, é contra essas, né, santos, contra o sacrifício da missa, os dogmas, contra isso. Então, tenha fé, e se você tiver sucesso é porque você é um sujeito que Deus te tem graça, te dá graças, né? Te abençoa. Se você não tiver, você está danado. Você vai, é mesmo, para a danação. Então, ele é um adepto dessa predestinação absoluta dos eleitos e dos condenados. Os eleitos são aqueles que têm sucesso. Os condenados são aqueles que não têm. Olha o tanto que essa burguesia não achou isso bom. Então, Calvino, ela se tornou, de fato, uma religião. Agora, o segmento religioso cristão da burguesia capitalista. Certinho? Em outro momento, a reforma anglicana, né? Que é, na Inglaterra, o rei Henrique VIII submete a autoridade da igreja a ele. Então, ele passa a ser o chefe da igreja, apoiado justamente por uma nobreza, uma burguesia, de olho nessas terras da igreja, nessa riqueza da igreja. E ele ganhando poder, cada vez mais poder. Imagina se ele agora é o rei, é o chefe do poder terreno, agora ele é o chefe do poder espiritual. É o chamado ato de supremacia, 1534, por aí. O poder submete a igreja sob a autoridade do rei. Então, lá na Inglaterra, hoje, né, os anglicanos, embora você mantenha os mesmos rituais da igreja católica, os mesmos dogmas, aquela coisa, apenas
A autoridade não é mais do Papa, a autoridade é do rei. Os anabatistas são chamados aqueles que se batizavam depois de adulto, né? Porque diziam que o batismo, ou seja, nascer em Cristo, nascer para o cristianismo, é uma questão que só o indivíduo adulto é que tenha consciência disso. A criança não tem, a igreja batiza, né? Torna o indivíduo cristão na sua infância. Não, não, não. Isso é uma questão individual. Então, os adultos, estão chamados anabatistas, né? Esses indivíduos, eles aprofundavam um pouco mais as relações religiosas. Queriam, por exemplo, acesso à riqueza, acesso a espaço, né? Melhores condições de vida. O que, por exemplo, Martinho Lutero foi contra. Insubordinação, aquela secular exploração dos camponeses, etc., ocorrida aí, né, lá na Alemanha, quando os camponeses se insubordinam, né, contra a igreja, Martinho Lutero prega a favor de uma profunda e violenta repressão a esses indivíduos, o que coloca aí, né, o protestantismo muito ao lado dos reis e dos, dos nobres, né, da nobreza, porque mantém o seu status de poder. Então, os anabatistas foram esses, que pregavam um pouco mais né, de direitos dentro da igreja. Vocês vão ouvir aí, por exemplo, né, na reforma protestante, os luteranos, né, lá na Alemanha, né, os calvinistas na Suíça, na França, essa adepta, mais ou menos dias de hoje, né, as igrejas neopentecostais pregando aí sucesso econômico como bênção de Deus, né? É, lá na Inglaterra, chamados de presbiterianos, né? Puritanos, né? Vamos falar depois aí da Revolução Puritana, né? Os puritanos, na França, os huguenotes. Então, vão surgir aí N nomenclaturas para esses protestantes. Mas, em tese, o protestantismo é um rompimento com aquele pensamento da igreja, é, é colocar as relações espirituais fora das relações materiais. O mundo é um mundo, outro mundo é outro mundo. Né? É uma relação muito mais próxima, direta entre o fiel e o seu sagrado, né? O seu Deus, e consolidando esse pensamento da burguesia de que a acumulação ela é lícita, ela é válida, ela é bênção de Deus. Sim? Então, essa foi a reforma protestante. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a contra-reforma. Como é que a Igreja Católica lutou contra esse movimento de rompimento do cristianismo, dentro do cristianismo. Tenham todos uma boa semana e forte abraço para todos e